o centro, a periferia, mas não vamos ser românticos. A crise ambiental, a crise climática, ela atinge com mais vigor, com mais intensidade, aqueles que são socialmente vulneráveis. Quando nós pensamos em tempestades, em grandes tempestades tropicais, eventos de grande escala, como os furacões, um furacão ele é monitorado desde o início do seu nascedouro, próximo da costa africana, por boias submarinas, por satélites de alta precisão, por navios oceanográficos meteorológicos, e toda a sua trajetória é delimitada pelo fluxo de calor que segue pelas correntes até o ponto onde ele vai fazer o landfall, onde ele vai ter o contato com o continente. Esse furacão vai para a Flórida, esse furacão vai para o Texas, vai para a Louisiana, mas lá ele é previsto e esperado. E as sociedades estão preparadas do ponto de vista das soluções de engenharia, do ponto de vista das defesas civis, do ponto de vista de serem sociedades mais resilientes e de terem uma cultura preventiva de riscos. Mas quando nós pensamos no mesmo fenômeno, que nada mais é do que a transmutação da energia do Sol em energia mecânica, em energia cinética, em grandes temporais, quando este mesmo furacão segue para a costa africana, como foi o episódio recente de Moçambique, e a gente vê a tragédia. Sociedades despreparadas, sociedades que não têm o ferramental para lidar com a crise ambiental, para compreender a dinâmica do sistema superfície atmosférica, da quantidade de energia solar que entra e mobiliza o desastre. E de repente você vê uma questão humanitária, uma sociedade esfacelada, um Estado sem a mínima condição de dar resolutividade e dar atenção àquelas pessoas, corpos apodrecendo no meio da maré enchente provocada pelo furacão. Esse cenário nós vimos na TV. Esse cenário a gente vê no satélite. O satélite que está na órbita geoestacionária, lá distante, que coleta pelos sensores as radiações, transforma em pixels, em imagens sem humanidade, na sua frieza. As imagens de satélite que nos observam à distância, mas que pouco dizem quando esses fenômenos atingem os mais pobres. E aí nós chegamos à cara, vamos dizer assim, mais assustadora da crise ambiental. A crise ambiental que não pode ser vista apenas como uma crise ecológica, porque ela é ecológica, porque ela é a crise das relações, ela é a crise das cadeias tróficas, é a crise da circulação dos nutrientes, é a crise da vida, dos desequilíbrios que são provocados pela intervenção do homem, pela natureza exossomática do homem, pela nossa natureza degenerativa, pela nossa natureza progressiva de retirar, sem pensar no dia de amanhã, como pensavam os povos, os nossos antepassados, com outro paradigma, com outra consciência de realidade do dia de amanhã. Mas essa crise que é ecológica, ela é também uma crise de percepção. É como nós observamos a natureza, é como nós mercantilizamos a natureza, é como nós mercantilizamos as relações, é como nós pensamos como espécie. Toda espécie pensa em bloco e luta pela sobrevivência. Nós somos seres gregários, mas esquecemos a nossa natureza humana de estarmos juntos diante das intempéries, diante dos cataclismos. Nós atuamos como castas, como classes, aqueles bem-nascidos que moram nas partes mais altas, com as melhores soluções da engenharia, aqueles que têm o conforto da climatização, aqueles que têm acesso aos medicamentos estratégicos, aqueles que gozam de posições estratégicas na sociedade, acabam por sobreviver ou ter uma ação mais resistente às intempéries, mas não os mais pobres. Então essa crise de percepção é uma crise da nossa relação com a natureza, da nossa ideia da descartabilidade da natureza, da nossa ideia da infinitude da natureza, quando na verdade toda a riqueza vem da terra ou do trabalho, se nós pensarmos dentro da lógica do economês. Mas tudo que existe na materialidade da noção de riqueza vem do substrato terreno.
ok? De tal modo que existem quantidades limitadas, até porque nós não temos vários planetas terras. Dentro do padrão de consumo atual, aferido pelos organismos internacionais, se nós quiséssemos ter um padrão igual a um estadunidense médio, seriam necessários mais de um planeta Terra. O próprio Mahatma Gandhi, no processo de independência da Índia, imaginou uma Índia grande, igual ao Império Britânico, mas pensando na extensão territorial da Índia, pensando no efetivo populacional da Índia e a necessidade de um grande país, de grande extensão, de grande população se tornar uma potência, ele chegou a uma angústia matemática, ele chegou a uma angústia contábil, porque para transformar a população indiana, para transformar o território indiano em uma potência de primeiro mundo, ele não sabia quantos planetas Terra seriam necessários. E por que ele não sabia quantos planetas Terra seriam necessários? Porque a Inglaterra, no auge do seu poder, a era vitoriana, consumiu 50% dos recursos do planeta Terra. Ok? Então a crise ambiental é uma crise de percepção pela massificação da produção, pela cultura de consumo de massas. E ela é, assim dizer, uma crise que tem uma dimensão econômica. Por que tem uma dimensão econômica? Que uma vez que os ativos naturais, que são extraídos extensivamente, intensivamente, eles vão se exaurindo, na medida que a água potável, a água pura vai se exaurindo, que os estoques pesqueiros entram em exaustão, na medida que a biomassa, a madeira, as áreas florestais, as madeiras nobres vão entrando em exaustão, na medida que as perspectivas de exploração da biodiversidade vão se exaurindo, isso repercute economicamente, porque não é possível inventar a riqueza real, só se for o Bitcoin, só se for a economia virtual dos grandes grupos especuladores que ganham em cima da miséria de muitos. Não dá para inventar riqueza real. Só se for aquela riqueza que é especulativa e que oprime aquela que é obra do grande capital e que não tem pátria. Então ela é econômica porque ela afeta os meios de subsistência, aquilo que sustém toda a sociedade. E por ser uma crise econômica, ela também é uma crise de natureza política, porque toda essa inflexão econômica, todas essas anomalias econômicas, todas essas desigualdades geradas pela exaustão dos recursos, repercutem no tecido social e forçam nós que somos o povo, nós que somos a sociedade, a tomarmos atitudes como essa, atitudes de resistência, atitudes de consciência, atitudes de indignação, de manifestar a nossa opinião diante de um fato que está aí. Mesmo vivendo numa época de grande generalização, de grande superficialidade, de grande negacionismo, de grande revisionismo, de imposição de opiniões às vezes absurdas, nós temos que calar o coro dos contentes. Nós temos que fazer valer a nossa voz e mostrar os fatos. E os fatos é de uma sociedade que está cada vez mais vulnerável, de uma sociedade que visualiza extremos de seca, de uma sociedade que visualiza extremos pluviométricos, extremos de chuva, de uma sociedade que percebe mais desastres naturais e que esses desastres naturais começam a bater na porta do rico. Não é mais uma questão de afetar apenas os mais pobres. Então ela tem um ingrediente político porque ela nos força a assumir a nossa posição de agentes políticos, de intervir politicamente, seja na cobrança da ação dos gestores, dos governos, pelo cumprimento da legislação ambiental, pela fiscalização, pela efetiva fiscalização. Apesar do cenário nebuloso, em que às vezes o próprio Estado, o próprio representante do Estado, nega a ciência, nega o monitoramento, nega a qualidade de uma imagem de satélite, nega as instituições que fazem um trabalho sério de décadas de monitoramento de queimadas, de monitoramento de desflorestamento, que tenta descaracterizar o trabalho de décadas de pesquisadores. Mesmo diante deste discurso depreciativo, nós devemos sim gritar e questionar. E momentos como esse são muito importantes. Então a crise é ecológica, ela é cultural, ela é econômica, ela é política, ela é ecológica. É uma crise como qualquer outra, mas é a mãe de todas, porque ela está repercutindo sobre todo o tecido social. E o mais grave,
Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, a tendência é ela radicalizar. Porque nós observamos, do ponto de vista da climatologia e do ponto de vista da meteorologia, um número cada vez maior de extremos pluviométricos, temporais, tornados, furacões. Nós observamos uma condição nítida de mudança da condição climática e da condição meteorológica. Nós observamos dois exemplos muito pontuais. Eu quero lembrar de um aqui famoso, que foi o episódio da cidade de Parnaíba esse ano. Parnaíba choveu num único dia a chuva esperada para todo o mês. A chuva do mês de Parnaíba, do mês de março, era de 259 milímetros. Choveu num único dia 261. Choveu no mês 500 milímetros. Choveu em 2 meses o esperado para todo o ano na cidade de Parnaíba. E qual foi o motivo disso? Aumento da temperatura da superfície do mar. O mar estava mais quente. E por que que o mar está mais quente? De onde vem o calor do mar? O calor vem do céu. Toda a energia, todo o motor dos processos meteorológicos e climáticos é o sol. Temos aí uma aplicação do princípio físico da termodinâmica. Essa energia será armazenada porque a água tem calor específico elevado. Demora a aquecer, demora a perder energia. E esse calor ele precisa ser processado. Ele precisa se transformar em algo. Se transforma em quê? Em temporais. Alimenta a zona de convergência intertropical. Alimenta a zona de convergência do Atlântico Sul. E todas as grandes tragédias pluviométricas no Brasil ocorrem nos últimos anos em função desta anomalia de um aumento da temperatura do oceano que produz instabilidades temporais que avançam sobre o continente. E nós sabemos que um grupo de notáveis do IPCC, do painel intergovernamental para a mudança climática, há décadas vem produzindo documentos e pesquisas amparados na mais avançada tecnologia, apontando que há um gradativo aumento da temperatura. Por outro lado, existem grupos de pesquisadores, na maior parte dos casos patrocinados pelos lobbies das grandes corporações, das grandes transnacionais. Geralmente são aquelas, as grandes indústrias poluidoras, as grandes mineradoras, as grandes petrolíferas, os grandes cartéis que lucram com o processo de depredação da natureza. E esse lobby, esse esquema científico questionador, coloca em xeque os dados ou divulga assintosamente nos meios de comunicação teses opostas à do aquecimento global. Mas até nesse aspecto há uma certa frieza, há uma certa indiferença. Se nós partíssemos do pressuposto de que não há o aquecimento global com a interferência do homem, que não há ação antropogênica do homem, mesmo assim, nós não poderíamos ignorar que muitas almas, que muitos viventes sofrem com os temporais. Nós não poderíamos ser frios e indiferentes ao nosso semelhante, que sofre com as enchentes, que sofre com as inundações, que sofre com as secas. E independente da causalidade, tem que haver política pública. Independente da causalidade, tem que haver responsabilidade socioambiental. Então, se eles constroem todo um argumento revisionista e negacionista em cima da causa de dizer se é o homem ou não o culpado, nós vamos atacar a outra frente também. A ideia de que nós somos responsáveis, que nós temos sensibilidade, que nós temos compromisso com o nosso semelhante, que nós temos compromisso com o nosso povo, porque a crise ambiental afeta toda a humanidade e nós ainda somos humanos, não somos máquinas, como dizia o Charlie Chaplin. Obrigado e tenha uma boa noite.